Saúde e bem-estar para você. Voltamos com o nosso programa logo cedinho, agora logo após o Bom Dia Mossoró. E agora nesse quadro, a gente vai estar falando, no nosso bloco, na verdade, a gente vai estar falando sobre a questão da importância da sua saúde mental ainda. Quando você coloca uma coisa na sua cabeça, ou então você cria situações, isso pode complicar muito o seu dia a dia para desenvolver atividades na educação do seu filho, no seu trabalho. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bacana aqui, que foi quando a gente começou a conversar antes da gravação. Você tem medo de barata? Como é que você imagina uma barata? É uma coisa assustadora? Se você criar isso para uma criança, como ela vai visualizar uma barata para o resto da vida? Parece complicado, mas traz isso consequências muito interessantes também para o comportamento e para a saúde e bem-estar de cada um de nós. A gente está aqui conversando já com o Antônio Gabriel. Obrigada mais uma vez. Que assunto interessante. Bom dia. Muito bom dia, Mossoró. E o quanto, quando a gente começa a perceber como é que nós funcionamos, né? Como é que a nossa psique funciona, como é que nosso psicológico funciona, nós nos possibilitamos a fazer algo que em algum momento da vida a gente acredita que a gente não é capaz. E como a gente foi conversando um pouco antes aqui, né? Crenças, para quem de casa não sabe, crenças são princípios psicológicos que nos orientam na vida. Em algum momento eu aprendo que para eu me relacionar com as pessoas, eu posso agradar elas, eu posso dar presentes. Então são crenças que a gente vai adquirindo, respeitar o próximo ou me colocar diante da vida. Algumas crenças nos possibilitam a fazer coisas novas. Em algum momento essas crenças também podem nos limitar. Como você deu o exemplo da barata, né? Em algum momento, quais são as pessoas que nos ensinam como é que vive nesse mundo? São os pais. Em algum momento, a mãe, com a crença que a barata é nojenta, que a barata é um ser asqueroso, o filho, olhando o comportamento do adulto, ele pega, como é que é? Ah, é aquela pessoa que cuida de mim? Então deixa eu ficar olhando para ela como é que eu me comporto, como é que eu aprendo a viver nesse mundo. Aí ela vê o comportamento do adulto, replica. Né? Ela vê a mãe dando escândalo quando tem uma barata, aí para a criança, olha, se minha mãe que cuida de mim está dando escândalo, aquilo deve ser algo muito perigoso. Aí você internaliza o conhecimento. Assim como outras crenças, imagina sei lá, uma criança que cresceu com um sentimento de abandono, né? Não se sentiu cuidada. E não é que os pais não cuidaram. Lembrando assim, é como aquele ser, ele internaliza a realidade. Às vezes os pais hoje em dia trabalham muito, não trabalham? Aí você imagina para a criança, ela gostaria talvez da presença mais atuante do pai e da mãe. Não é possível que também ela instale nela uma crença de abandono? Só que ela não está vendo pelo prisma dos pais que existe um cuidado ali, não é um abandono. Só que imagina você levando essa crença para o adulto. Aí essa criança cresce, aí vai se relacionar ou viver no mundo. Qualquer viradinha de lado que a pessoa que ela estiver se relacionando der, ela vai sentir que isso é um abandono. Você não está me dando atenção, você não está cuidando de mim. Por quê? Ela tem uma crença que as pessoas abandonam. Então, quanto mais a gente olha para as crenças que nos orientam e nós ampliamos isso, maiores são as possibilidades da gente viver uma vida mais plena, feliz. Agora, Gabriel, você fala muito dessa questão de crença. Crença não seria a mesma coisa que superstição, porque a gente tem uma série de superstições. Então também é uma crença. Lembra aquele negócio do chinelo virado? Chinelo, eu estava pensando nisso agora. Mas eu dou sempre esse exemplo, né? Chinelo virado, chinelo virado a mãe morre. Só que assim, vamos voltar no tempo. Imagine que quem inventou essa ideia foi uma mãe que era muito organizadora. E o que ela falou assim? Para que os filhos sempre coloquem o chinelinho bonitinho nos lugares certos, eu vou inventar uma crença, que é colocar o chinelo virado, a mãe morre. Um outro exemplo bem fácil. Já viu manga com leite faz mal? Você lembra? Nunca tomei com medo de fazer mal. Você sabe por que é? Da onde que vem a manga com leite? Não. Mais pro lado de São Paulo, lá, Minas e tal, onde se cultivava muito leite, né? Se cultivava muito o gado, e tinha os negros para cuidar, os que eram os escravos, né, da época, e tinha os pomares de manga. O leite era muito caro, a manga não. Então, para que os negros, os escravos, não tomassem o leite, eles inventavam que comer manga com leite fazia mal. E o que eles tinham para comer era só a manga. Aí, então ele comia a manga.
Aí não posso tomar leite agora, senão eu vou morrer. E foi assim que essa crença... Até hoje dura. Até hoje dura. E tem gente, e assim, ó, e crenças geram resultados. E tem gente que se tomar manga com leite pode passar mal. Porque a crença está tão instalada profundamente que ela acredita. Assim como uma pessoa que acredita que não pode ter aquele relacionamento, que não pode ter um emprego legal, que não pode, sei lá, viver numa uma outra cidade. Imagina quando eu saí de São Paulo para vir para cá, algumas pessoas olharam assim, mas como que é? Você não conhece ninguém lá, tal, você conhece a sua esposa. Eu não tenho essa crença. Eu tenho a crença que eu posso fazer o que eu quiser. Nessa questão de até de tentar o emprego, de melhorar as coisas, também já não seria a questão do medo, né? Porque a pessoa, o medo da mudança e do novo no pensamento e da questão do positivo e negativo. Então, mas o medo, de certa forma, ele também é uma crença. Imagina assim, uma pessoa que aprendeu que a gente só ganha dinheiro fazendo atividades que tem aí, sei lá, sendo médico, advogado. Ah, só quem estuda que tem dinheiro, né? Estuda que eu digo assim, estudar é legal, te dá a possibilidade para você funcionar melhor, mas não significa que só assim que funcione. E eu já sugiro um exercício, né? Você pegar qualquer crença que te limite, qualquer uma. Falar, eu ir para uma outra cidade, não vou ter recurso, não vou conseguir emprego. Aí eu questiono. Todas as pessoas no mundo passaram pela mesma experiência? Existe alguém no mundo que já conseguiu, por exemplo, ser bilionário sem ter feito faculdade? Não estou orientando que não é para fazer faculdade, estou questionando uma crença. Se você for pegar, e tem algumas revistas de pesquisas, alguns bilionários nunca cursaram faculdade. Alguns bilionários, não estou... E o que foi? No fundo, eles descobriram outras atividades, sei lá, vender software, vender alguma coisa, que deram para eles essa possibilidade. Assim como, sei lá, uma pessoa fala assim, mas eu tenho uma deficiência, eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo nadar, não consigo correr. Isso é uma crença. Se você desenvolver recursos, assim como na Paralimpíada a gente vê, tem um monte de gente fazendo um monte de atividade lá, que ela só não acreditou que ela era incapaz, né? Então, quanto mais desenvolvermos crenças que possibilitam, que são positivas, mais a gente consegue alcançar aquilo que faz bem para o nosso coração, para a alma, né? Olha, você falou agora a palavra que eu queria. Uma mente, como é que a gente diz assim? Fulano tem uma mente doentio. Ela acha que nunca as coisas vai dar certo. Isso é uma mente realmente doente? Então, se a gente entender que doença é a falta de possibilidade de evoluir, isso poderia ser chamado doença. Eu não gosto da palavra doença porque hoje, pela cultura, pelas crenças, doença é algo que parece que você é seu, a doença é meu, eu não quero abrir mão dela. Eu só gosto muito da palavra impossibilidade. Porque isso traz para a mente uma leveza. Se eu transformo aquilo em doença, aí fica uma coisa pesada. Se eu falo que é só uma impossibilidade, sei lá, eu quero Jogar futebol. Jogar futebol. E aí eu falo até por uma questão física, eu tenho essa dificuldade. Não a possibilidade infinita. Não. Eu posso, sei lá, desenvolver uma forma que eu jogue no gol. No goleiro eu posso jogar. E eu já fiz isso daí. Porque para eu correr não dá. Então, não, eu posso jogar sim, eu posso jogar no gol. Então, quando a gente amplia a crença, né, se eu ficar só olhando para o meu problema, para a incapacidade física, eu só me impossibilitaria de fazer aquilo que me faz feliz. Só que quando eu amplio as crenças, eu falo, eu posso jogar em outra posição? Posso. Assim como assim, eu quero trabalhar numa empresa X. Só serve num lugar? Só serve esse tipo de empresa? Então, se você começa a ampliar as possibilidades, você pode ter aquilo de várias formas, de várias maneiras. É difícil para as pessoas hoje trabalhar esse lado da mente de mudança, de haver outra possibilidade, ou as pessoas ainda fazem com que a mente fique muito... Então, que não for, como você falou, o medo do novo, né? Imagine que quando eu era mais novo, eu aprendi um jeito de sobreviver, que, sei lá, foi obedecendo às regras sociais.
né, do jeito que eu aprendi. E aí eu tenho medo de sair dessa caixinha que me colocaram. Não que as pessoas são... e eu sempre digo assim, ó, as pessoas não são más. A gente que buscando proteção quis se encaixar lá na caixinha que me deram. E sair dessa caixinha para fazer algo novo exige coragem, né? Exige novas crenças, exige que eu tenha uma maturidade para me experimentar, para ir para algo que eu não conheço. E aí que é o negócio, aí que mora o grande lance, né? Que a gente tem medo de experimentar o novo, de ousar. E na grande maioria das vezes que eu atendo quaisquer casos em terapia, a pessoa me traz uma questão, fala, sei lá, eu tenho medo de me relacionar. Aí eu questiono assim, o que te impede de relacionar? Aí ela traz uma crença, os homens me abandonam. Aí eu tipo, todos os homens do mundo te abandonam? Não. Meu filho não me abandona. Meu pai não me abandonou. Ou, sei lá, meu amigo não me abandona. Então, não é totalmente verdade essa crença. Mas os caras que eu me relaciono. Aí eu questiono de novo. Todas as pessoas do mundo passam pela mesma experiência que você? Né? Que a gente tem a tendência a generalizar para satisfazer nossa crença. No fundo, pode ter havido uma dor de um abandono de uma relação, uma vez. E aí, com medo de viver novamente essa dor, a pessoa ela já cria um mecanismo de defesa. Para eu não passar de novo por essa dor, o que eu faço? Eu acredito que todos os homens são a mesma coisa. Sintomas da crença. Os sintomas da crença são os comportamentos que a gente tem. Exatamente, uma pessoa que acredita, por exemplo, que os homens abandonam, o que ela pode fazer? Ela pode se trancar. Né? E se trancar vamos supor, eu chego perto de um homem, eu fico corporalmente, eu manifesto o que está na minha mente. Corporalmente sempre, é como a gente falou aqui antes, né? Vamos dizer assim, verbalmente eu posso falar uma coisa, corporalmente eu falo outra. É a mesma coisa que eu falo assim, nossa Zé, eu estou super feliz. Estou muito feliz. Não, estou muito feliz mesmo. Quem está em casa, você está vendo, o que eu estou comunicando aqui? E muitas das vezes, a gente tem uma crença aqui, que, sei lá, eu falo assim, eu queria tanto ter um relacionamento, mas quando chega no relacionamento, a pessoa fica assim meio com medão, né? E como é que a outra pessoa vai interpretar? Olha, tá vendo? Ela está com medo de mim, né? Ela acha que eu não sou bom. E o que a outra pessoa vai reagir? De acordo com a sua comunicação, não verbal. E por isso que é importante a gente se conhecer e ver o que a gente está comunicando para o mundo. É a mesma coisa, eu falo assim, eu quero tanto aquele cargo lá que eu queria, aí eu chego sempre meio na insegurança, né? E o que eu estou comunicando para a pessoa que eu quero o cargo? A pessoa está insegura, né? Como que eu vou dar algo para essa pessoa se ela não se sente capaz? Né? Então eu não vou nem colocar mais uma carga nela. E olha, no fundo, ela está sendo amorosa porque ela quer te poupar. Né? E quando a gente percebe que o mundo é o que a gente acredita que ele é, a gente pode viver tudo, mas tudo. Aí não é quase tudo, é tudo que a gente quiser. A gente só não dá jeito para a morte. De resto, eu tenho plena convicção que a gente pode ampliar tudo. E olha, a gente recebeu uma pergunta muito interessante de uma telespectadora, Ana Maria. Ela tem uma filhinha de 4 anos de idade, ela estudava numa escola e, consequentemente, conforme ela vai mudando, muda de sala, muda de professor e tudo. E a filhinha dela travou. Não queria mais sair para outra sala, não queria outro professor. Vamos trabalhar a mente dessa criança. A mãe tem que trabalhar também, né? Nós seres humanos, e foi muito pertinente que você colocou aí, que tem uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, justamente dessa questão do vínculo. Nós, seres humanos, nós nos aproximamos através do vínculo. O afeto para nós é muito importante. E toda vez que a gente perde o afeto, quando você perde uma pessoa que faleceu, não dói muito? Então, toda vez que a gente cria o vínculo, perder esse vínculo tem uma dor muito grande. E nessa experiência, eles pegaram uma criança que foi deixada para adoção e colocaram ela numa casa. Aí dessa casa, ela ficou, sei lá, 1 ano, tiraram ela dessa casa e levaram ela para outra casa. O experimento era para ver se a criança era flexível, para ver se ela amava várias pessoas. Quando ela criava vínculo, alguém tirava ela de lá. E tinha uma dor. E isso foi feito 3 vezes. Exatamente como nessa escola aí. E aí, qual que é o mecanismo de defesa? Toda vez que eu estou no lugar que eu crio vínculo, eu sinto dor.
O que eu faço para não sentir mais dor? Não crio mais vínculo. E a criança, depois de alguns anos, a expressão facial dela era assim. Fria. E todo mundo queria... E ela... Isso é um trabalho, é sempre o que você falou assim, para essa telespectadora, eu recomendo muito levar para um psicólogo, um terapeuta, para que haja uma reconstrução desse vínculo. Para ela entender que a vida, a gente pode passar por esses vínculos e perda dos vínculos, e a gente não vai morrer por isso. Né? E a gente vai passar por muitas experiências assim. Isso amadurece a criança. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. A gente vai dar uns exemplos muito interessantes aqui nessa área que a gente está, de como mudar algumas crenças e perder esse medo de encarar o novo. Como, por exemplo, você está numa área de lazer com uma criança, muitas vezes a autoproteção da mãe pode complicar a qualidade de vida dessa criança, a saúde dela e o desempenho do crescimento dela também. Não sai daí não, a gente volta já já com saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar para você. Voltamos com o nosso programa e agora falando sobre saúde mental, a importância de você cuidar das crenças que fazem parte do seu dia a dia e dando uma atenção especial às crianças, né? Quem não já viu um balanço, né, numa área de lazer muito bacana? As mães, quando estão nesse espaço aqui, se preocupam bastante na questão do machucar a criança, do medo dela, da criança cair, da velocidade que a criança vai brincar, porque de repente o medo é dela também. Aí eu vou conversar justamente isso com o Gabriel, sobre a questão do que a gente pode impossibilitar essa criança de crescer mentalmente, de tirar as suas crenças e fazer com que ela viva de forma mais saudável. Porque todo esse mundo aqui faz parte das crianças, faz parte da vida, da saúde delas. Estou certa ou estou errada? Totalmente. E o que me vem à mente quando você estava falando, né? Tem uma metáforazinha bem legal, que tinha a mãe e a filhinha, elas estavam na praia, e a filha perguntou assim, mãe, o que é amor? Ela falou, peraí filha, eu vou te dar um exemplo. Pega um punhado de areia. Aí a filha pegou, aperta ela, e a areia começou a vazar pelo medo. Então, quando a gente aperta muitas pessoas, elas fogem pelo vão dos nossos dedos. Aí solta. Pega um outro punhado, coloca na mão. Agora abre ela completamente. E vem o vento e levou a areia embora. Aí a mãe chegou, não, agora pega um outro punhado. A filha pegou e faça como se fosse uma conchinha. E o vento não tinha a possibilidade de levar porque tinha uma conchinha. E eu vejo que é muito isso. O cuidado, sejam com os filhos ou com as pessoas que estão ao nosso lado, depende muito desse equilíbrio, né? Entre o cuidar da pessoa e deixar ela livre para que ela possa viver as experiências. E muitas vezes, assim, por conta das próprias experiências nossas, talvez eu possa ter aprendido na minha infância ou em alguma experiência da minha vida que as pessoas não cuidam, que as pessoas abandonam. Eu posso não ter me sentido não cuidado pelos meus pais. É possível. Mesmo que eles tenham oferecido o que eles puderam. Eu posso ter me experienciado nisso. E aí que às vezes eu quero, com medo que eles passem pelo mesmo que eu passei, eu vou lá e exagero na dose. Exagero no cuidado. Então, é importante sim cuidar da segurança num certo limite, mas não aleijar as crianças de passar pelas experiências dela. E eu estou falando, esse aleijar é psicológico. Quando assim, eu chego demais, o que eu posso estar mandando de mensagem? Minha mãe não me acha bom o suficiente, ou não me deixa eu experimentar capaz. E isso pode ser levado para a fase adulta. E aí imagina, essa pessoa vai para um trabalho num dia, aí eu nunca vou me sentir capaz o suficiente. Se minha mãe não acreditava em mim, quem dirá outras pessoas? Então, é muito importante essa construção e esse cuidado, né, de não sufocar e também não largar de vez. Né? Você falando nessa questão do cuidado, tem outro exemplo também, que às vezes as crianças entre si mesmas estão brincando e às vezes a outra criança não vai tomar a atitude de balançar mais forte, mas diz, não balance mais forte. Como ele vai balançar se ela está segurando o balanço? E as outras crianças observam, ei, você nem balança, sua mãe não deixa você balançar. Isso iria influenciar também nas possíveis atitudes que ela poderia ter que tomar no estudo, na sua profissão? Totalmente. E então, uma coisa que é bem legal a gente observar, quando os pais buscam cuidado para si próprio, eles também estão cuidando dos filhos dele, né? Imagina se eu como pai
cuido das minhas experiências de abandono, de o que quer que seja que eu tenha passado, eu não jogo esse peso para frente pro meu filho. Sei lá, eu fui uma criança adaptada, né? Que é essa que fica assim, ah, tá bom, mamãe, tá bom. Se eu fui uma criança adaptada, às vezes eu posso levar esse meu aprendizado pro meu filho. E não permito que ele tenha as próprias experiências. Então, é sempre importante a gente cuidar da gente, para que esse cuidado que a gente tem com a gente reverbere com os outros. Né? É a mesma coisa, ele fala assim, ah, eu te amo tanto. Aí eu te pergunto, você ama a si mesmo? Você tem esse mesmo amor por si, quanto você quer oferecer para o outro? É um questionamento sempre que eu gosto de fazer para que a gente seja equilibrado e coerente com o que a gente está falando. É certo experimentar primeiro, antes, por exemplo, esse brinquedo aqui, a gente tem escada e a mãe fica com medo de deixar a criança subir o primeiro degrauzinho. Uma criança de 2, 4 anos de idade, ela já está bastante curiosa e quer subir, né? Ou então aquela que está começando a andar. É errado a mãe, por exemplo, subir primeiro a escada para ver se realmente está forte, se vai ser seguro, ou deixa a criança descobrir? Então, como eu te falei, tudo é equilíbrio. É o equilíbrio entre o cuidado e o exagero, né? E eu vejo para mim, assim, que faz sentido, né? E compartilho em consultório, deixa a criança experimentar, deixa ela passar pela experiência. Claro que nesse nível de cuidado, mas que ela possa experimentar, que ela se sinta confiante, que ela sinta os seus pés fortes. Né? Que o processo do bebê, de quando alguém solta ele para que ele experimente o equilíbrio, isso é fascinante. E até eu sempre falo, até da minha própria experiência, eu já contei no programa, né, que eu tive uma paralisia. E quando eu tive que reaprender a andar, foi observando outras pessoas também reaprendendo a andar. Eu precisei de confiança, olha, minha perna, como que é? E não, se alguém ficasse me pegando no colo, eu nunca voltaria a andar. Eu nunca voltaria. Então eu precisei primeiro acreditar em mim, então essa reafirmação para a criança, que ela tem recursos, que ela é capaz, é muito importante para o autodesenvolvimento. E sempre, claro, dando aquele suporte, amparando. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, amparar. Amparar, eu estou aqui, ó, se precisar, eu estou aqui. Eu estou te cuidando, mas assim, eu quero que você experimente. Eu quero que você sozinho. Isso, passe pela experiência. Sinta o que é isso tudo. Você tem todos os recursos. Isso constrói um adulto mais confiante. Elimina as crenças também? Não, assim, ó, Eliminar não. não, então, lembrando que assim, ó, as crenças, elas são importantes. Quando eu aprendo que, olha, quando eu pego aqui, Tem uma crença que de repente, ó, se deixar a criança solta, ela pode cair. então a crença, ela é importante, porque ela nos orienta. Quando a criança aprende a subir, ela acredita que ela é capaz. A crença que eu digo, ela sempre pode ser ampliada. Eliminar, eu acho pouco saudável. Porque em algum momento, eu tenho um nível de cuidado, por exemplo, o medo é importante para mim. Senão eu me jogaria de cabeça aqui. Então, é o equilíbrio. O medo e o cuidado. Né? A ousadia e o medo caminhando juntos. É esse equilíbrio que eu proponho. E seria a forma mais saudável também, tanto da criança aproveitar esse momento, até mesmo os pais. Se eu tinha medo de um balanço alto e passei esse medo para o meu filho, juntos eu acho que a gente conseguiria eliminar esse medo, mentalmente. Né? Sabe o que vem do medo? Eu gosto muito da palavra virar amigo do medo. Sabe por que é bacana? Imagina se o pai, ele compreende que ele tem medo e ele compartilha isso com o filho. Ó, o papai também tem medo e tal, e o papai anda junto com esse medo. O medo é bacana. O medo ele traz um nível de cuidado. Só que ele tem que andar junto com a experiência, com a coragem, com o novo, né? E é esse equilíbrio que a gente vive. É que geralmente o adulto, às vezes, ele quer passar a imagem assim, de que ele é o super, né? O invulnerável. Eu gosto muito da ideia assim, da vulnerabilidade. Quando a gente. Da mesma forma, para eu me conectar com você, se eu fico assim me achando, não, porque eu sou isso, eu sou terapeuta. Se eu fico com essa imagem, com essa persona, eu me afasto de você. Se eu, assim, digo, ó, sou terapeuta, ok, mas antes disso tudo eu sou humano. Eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu tenho raiva, tenho um monte de coisa que acontece por conta da nossa humanidade. Aí é mais fácil da gente criar empatia. E com os filhos, eu vejo assim, um caminho muito saudável de criar essa empatia. De eu falar para o filho, ó, tem coisas que doem, tem coisas que machucam, tem raiva, tem isso tudo. Eu também sinto isso. Mas é importante que a gente supere, que a gente
transcenda isso, vá além disso. Eu não preciso jogar fora. É que ele é importante em algum momento. Mas eu não preciso viver só a partir desse medo. Eu posso viver com medo e viver com ousadia. E olha, com essa ousadia que a gente encerra a nossa entrevista e pede para que você dê mais atenção na hora de você brincar de repente com seu filho ou ele descobrir degrau por degrau quanto ele dia a dia na sua qualidade de vida também. Gabriel, obrigada, viu, pela sua participação. A gente vai mostrar que degrau por degrau a gente pode ter uma vida mais saudável. Com certeza. Eu recomendo a todos, assim, dê um passo de cada vez. A gente vai longe. Obrigada mais uma vez. Olha, daqui a pouquinho nós estamos de volta com saúde, bem-estar e lembre-se, degrau por degrau você pode melhorar a sua qualidade de vida.